E eu te pergunto novamente, né? Já estamos na parte da tarde. Nessa tarde, qual que é a expectativa que está no seu coração com relação a essa capacitação? O que você espera de Deus? Porque se você veio aqui esperando alguma coisa do homem, quer dizer para você que você vai sair daqui frustrado. Mas se você veio querendo receber algo de Deus, eu quero te dizer, hoje você será marcado pelo Espírito Santo de Deus, porque tudo depende da nossa expectativa. Eu não sei quantos de vocês oraram para falar a Deus durante essa semana, falar: Deus, eu estarei nessa capacitação e eu quero receber o tudo do Senhor, eu quero tudo que o Senhor tem para mim, né? Ou talvez você veio somente, né, porque você foi convocado, e não sei, mas às vezes no decorrer, irmãos, da vida cristã, da nossa liderança, nós passamos por coisas que nos levam a querer desistir. Nos leva a querer desistir, porque parece que fica enfadonho o trabalho, fica cansativo. Mas por que fica cansativo? É porque nós começamos a ir pela força do nosso braço. Nós pensamos a não mais depender de Deus. E aí nós nos frustramos e frustramos aqueles que estão sobre a nossa liderança. Porque eles estão de olho em nós, nós somos o espelho, nós somos o modelo, né? Como os irmãos falaram que nós somos a coluna dessa igreja. E aí as pessoas que olham para nós e vê nós como modelo, e olham para nós e falam: mas o meu modelo está fazendo assim, por que eu tenho que ser diferente? Percebe? Como que nós somos modelo? Somos modelo no nosso lar, na nossa casa, na nossa parentela, somos modelo na nossa célula, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, onde nós formos. Por que nós somos modelo? Porque nós estamos, não está gravado na sua testa, mas está no seu coração, que você é uma pessoa diferente, porque aquele que faz diferença está dentro de você. É por isso que você é diferente. Você é diferente porque você é mais bonitinho, que você é maior, você é menor. Não, mas é por causa daquilo que está contido dentro do seu coração, que é o Espírito Santo de Deus. É Ele que faz toda a diferença. E quando nós então, como liderança, permitimos que Ele faça essa diferença, então Ele vem e opera, Ele age através de nós. Nós somos apenas um canal. Nós somos o canal. Ele é a fonte que jorra. Nós, em outras palavras, nós somos a mangueira que leva esse jorrar de Deus para todos os lados, onde nós andamos, onde nós estamos. Percebe que eu estava lembrando esses dias e falando para alguns irmãos, né, como que era a vida lá em casa com os meus pais. Então, como modelo, né, meu pai, a minha mãe, e eu refletindo um pouco sobre essas coisas todas de família, de consagração e de me dar mais ao Senhor e de permitir que volte ao primeiro amor, às primeiras práticas, de não começar a ser uma igreja ou eu mesmo ser uma pessoa mecânica para com a obra de Deus, porque se nós não vigiarmos, nós começamos a fazer aquilo que o pastor Marcelo falou ontem, começamos a ser uma igreja mecânica. Começamos a cantar mecanicamente, começamos a levantar as mãos mecanicamente, começamos a agir na célula de forma mecânica, porque você já sabe tudo, já tem mais de 3 anos que você está liderando célula, naturalmente você sabe de tudo sobre célula, você sabe falar para o irmão: ó, você vai cuidar do quebra-gelo, você vai ministrar o louvor, e vocês aí traz o lanche, amém? Ah, você faz a decoração, porque eu vou chamar um visitante para vir também. Então essa parte vocês deixam comigo, eu vou chamar um. E aí você faz a coisa, começa a ser mecânico. E aí aquele que faz o quebra-gelo, ele faz um quebra-gelo mecânico. O que leva o lanche é mecânico também, até a oração é mecânica. E tudo passa então a ser mecânico, porque falta de dependência de Deus, falta de voltar ao primeiro amor e de fazer as coisas com amor, com encargo diante de Deus. Fazer elas, irmãos, é como que se fosse a primeira vez. Como que se fosse a primeira vez. Sabe, o Senhor Jesus, através do seu discipulado, com os 12, Ele sempre ensinou essa perseverança.
a fazer como se fosse a primeira vez. Até após a sua morte, que ele passou provavelmente de 40 a 45 dias aqui na terra ainda falando e relembrando os discípulos de algumas coisas, quando ele voltou, estava lá os discípulos pescando, e aí ele foi lá se manifestar a esses discípulos, mas os discípulos não estavam reconhecendo ele mais. Até o ponto que Jesus falou para ele: não, você joga a rede para cá, porque aí vocês vão pegar grandes peixes, vocês vão colher, vocês vão pescar os peixes. E aí um deles percebeu que era o Senhor Jesus que estava falando, pela forma de falar. Então Jesus fala: por que vocês estão aí? Eu passei 3 anos da minha vida ensinando para vocês como que vocês devem andar. Então eu quero falar para vocês: persevere naquilo que eu falei para vocês. Percebe que depois de 3 anos sendo ensinado, aí Jesus vai, que era o líder deles, que era o modelo, mas aí Jesus falou: olha, eu vou, mas agora vocês serão os modelos. Sabe por quê, irmãos? Um dia a pastora Luísa vai passar, um dia o pastor Marcelo vai passar, um dia muitos de nós aqui vamos passar, e o que nós vamos deixar? Qual é o encargo que nós iremos deixar para a próxima geração? O que nós podemos deixar para as próximas gerações? Então Jesus alertou os discípulos, falando: olha, vocês não podem, eu chamei vocês e ensinei vocês para serem pescadores de almas. Então não volta para aquela vidinha que vocês estavam, não volta para aquela vidinha que vocês estavam vivendo. E no meio do caminho, nós percebemos que as nossas expectativas, que antes eram santas, eram puras, no decorrer você começa a ser chicoteado, a ser cuspido, e às vezes não aplaudido por aquilo que você está fazendo, e enfim, preso, como João e Silas foi. Mas eles entenderam o propósito, eles começaram a cantar e as cadeias se quebraram. E nesse momento, às vezes, é o fato de nós querermos desviarmos do propósito de Deus, desviarmos daquilo que um dia queimou no nosso coração, e a gente fala: será que eu estou vivendo no lugar certo? Na igreja certa? Estou andando com as pessoas certas? E aí é onde gera a dúvida do inimigo. E quando vem essa dúvida, então, e nesse momento de dificuldade, e nós nos afastamos dos nossos irmãos, e aí quando a gente vem, a nossa cabeça, a nossa mente está cheia de acusação por aquilo que você não está fazendo mais. Quando um irmão olha para você, é como se o inimigo, ou na sua mente você está falando assim: ih, já olhou torto, já sabe que eu fiz besteira. E aí sim, aí que você começa a desviar. Aí você olha para o outro, o olho dá uma olhadinha assim, você fala assim. E você fala: ih, já está todo mundo sabendo. O Jornal Nacional já foi anunciado aqui. Tem certeza que foi aquela irmã que falou para todo mundo. Mas percebe? Ninguém falou nada de nada. É porque a sua mente é um campo de batalha, e é onde nós precisamos ser destravado. É onde nós precisamos então compreender a palavra de Deus e prosseguirmos, não dar mais, em outras palavras, bola, não darmos mais valor para aquilo que realmente Deus não dá valor. Onde que estão os nossos valores? Onde estão os nossos valores? Onde está, irmãos, a expectativa do nosso coração? Está nos homens? Está nos nossos líderes? Está nos nossos discípulos? Ou está em Deus? Porque quando a expectativa do meu coração está no meu supervisor, naquele que está acima de mim, ou naqueles que estão andando comigo do meu lado, ou naqueles que estão sobre a minha supervisão, sobre a minha direção, sobre a minha liderança, então as coisas começam a andar erradas. E aí eu começo a fazer as coisas na força do meu braço. E quando é assim, sabe o que dá vontade de fazer? Porque a vida cristã é mais ou menos semelhante a isso aqui. E aí você olha para aquela vida, você fala: está tudo errado, está tudo ficando difícil, e eu não sei se realmente eu quero continuar. E aí de repente você não fala, mas as suas atitudes é como se você fizesse. Opa, aí começa assim. E está pequenininho. E aí você continua vivendo a vida cristã, não compartilha aquela dificuldade com ninguém, como o Pablo diz, não vai ao seu discipulador para compartilhar, né? O obreiro Ricardo também falou disso, e aí de repente você... E fica nisso, e aí passa um mês, passa meses, às vezes anos, sem compartilhar, porque dentro de você, por causa do ego,
Você pensa que você tem a capacidade de resolver essas coisas sozinho. E é por isso que Jesus e o apóstolo João, ele fala que nós somos um corpo. Precisamos viver essa vida de corpo. É porque é no corpo que é a vida. Se arranca o braço aqui, ele é o corpo? O braço está lá. É o corpo? Não é mais. Daqui mais 3 horas, irmão, ninguém vai dar conta de ficar aqui. Se eu arrancar meu braço aqui e jogar ali, daqui mais 3, 4 horas, ninguém dá conta de ficar. Por causa do mau cheiro. Deixa de ficar, deixa de ser corpo. É uma parte do corpo, mas está longe. Começa a ficar fedorento o negócio. E aí a gente não percebe, porque é a vida de Deus, esse sangue que corre no corpo, corre na vida de todos nós. É por isso que nós precisamos uns dos outros, orar uns com os outros, confessar os pecados uns aos outros. Sabe que durante um tempo a igreja tem perdido essa essência, algo que era genuíno, por causa da amizade, por causa das coisas que estão acontecendo hoje no mundo, perde-se a amizade. E sabe que o inimigo, ele vai sempre estar trabalhando com tecnologias para te afastar cada vez mais do seu irmão, do membro da sua célula, do seu discipulador. Primeiro inventou esse negócio de telefone, depois veio o celular, que aí te afastou um pouco mais ainda. Agora vem esse negócio de message, que aí você não conversa mais com a pessoa, que até então no telefone ainda ia, mas aí você não conversa mais. E ele fala: oi, bom dia, como é que tá? Beleza. Está com problema? Dificuldade? Não, então tá bom então. Graças a Deus, tenha um dia abençoado. E aí fica assim. E o pior de tudo, sabe o que é isso? É que às vezes aqui dentro da igreja tem gente fazendo isso aqui na hora da palavra. E aí aonde que nós queremos chegar com a igreja de vencedores? E aí você que é líder, que você tem essa autoridade aqui, para chegar no seu irmão e falar: irmão, cadê o temor do seu coração? O Senhor está falando através do servo dele lá, através do pastor, e você está aí. Que temor que nós temos? Que igreja de vencedores verdadeiramente nós queremos levantar? Você percebe que nós estamos aqui num momento de capacitação, irmãos, para sermos confrontados, para entendermos o confronto de Deus e para crescermos. Se nós entendermos o confronto de Deus para nos levar a crescer, você pode ter certeza. Hoje nós temos talvez a metade da liderança aqui da igreja. Mas eu estava aqui orando no momento da oração, da adoração, o Espírito Santo falou comigo. Ele falou: ele me fez lembrar daquela palavra. Da sua palavra. Eu falei: Edilson, eu não preciso de milhares, eu preciso de um povo que tenha um coração para lutar, para sonhar o que eu sonho. Se eu tiver um povo aqui que sonha os meus sonhos, vocês vão romper. Porque Gideão, irmãos, tinha 27 mil, de 27 mil, o Senhor foi tirando aqueles que não estavam com coração. O Senhor venceu um exército enorme com 300. Mas aqueles 300 tinham um coração para falar: Deus é qualquer hora, em qualquer lugar. Sabe aquela música que nós cantamos da Aline Barros? É qualquer hora, em qualquer lugar, é em qualquer momento. Eu vou ser ponte, eu vou ser flecha, eu vou ser o que precisa, mas eu vou ser. Sabe, são com esses que o Senhor conta. É essa igreja que é uma igreja vencedora. Essa é a igreja, uma igreja adoradora. Essa é uma igreja que toca em Deus e que é tocado por Ele também. Porque a grande diferença de uma igreja de vencedor, né, são aqueles que querem tocar nele, mas são aqueles também que são tocados por ele. Que não é aquele que fala: Senhor, toca na minha vida, mas é aqueles que saem no meio da multidão falando: se tão somente eu tocar nas orlas de suas vestes, eu serei curado, eu serei transformado, eu serei mudado, minha vida nunca mais será a mesma. São esses, irmãos, que geram impacto numa cidade. Eu estava aqui falando de expectativa, os irmãos conversando com alguns líderes de jovens, e eles falando: olha, foi o melhor Radicais Livres que eu já participei. Mas sabe por quê? Por causa da expectativa. Eu falei: não é, querido, a expectativa do seu coração é que te levou a perceber o mover da unção de Deus que estava naquele lugar.
Foi o seu coração, foi a inteireza do seu coração naquele lugar é que fez ser melhor, porque aqui também é melhor. Só que às vezes nós não conseguimos, irmãos. Por que às vezes, né, o obreiro, o discipulador Pablo estava aqui falando, né, e falando da igreja de Goiânia, que todo mundo conhece a igreja de Goiânia, porque a videira, quando fala videira, se já não foi, já visitou uma célula, ou já entrou, ou já participou por um encontro. Mas por que é assim? Porque talvez lá a liderança já entendeu esse propósito de falar: nós vamos ganhar essa cidade para Jesus, nós iremos vencer. E percebe, irmãos, começou na casa do pastor Naor há mais ou menos 15 anos atrás. Não foi com a multidão, mas eram com pessoas que tinham coração, que tinham interesse de coração, andava no mesmo linguajar da liderança, falava a mesma língua, sabe, expressava o mesmo amor, falava das mesmas coisas. Estava falando para os obreiros, eu falei: olha, eu percebo. E quando nós começamos a videira lá em Goiânia, eles podiam falar tudo de nós lá, irmãos, menos uma coisa que eu percebia: que a liderança era uma liderança unida. Estava todo mundo orando, todo mundo jejuando, todo mundo se consagrando e falando: nós vamos ganhar essa cidade para o Senhor. E às vezes, quando eu encontro alguns irmãos que eram de outra denominação, eles sempre sem graça acesa, né? Eles falam: e aí, vocês vão conquistar Goiânia para Jesus? Porque sim, no meio do caminho, vão levantar aqueles que talvez vai querer nos desanimar, que é um dos pontos que eu quero falar aqui. Vou falar sobre os 7 Ds do diabo na vida do líder, né? Que é o desapontamento, o descontentamento, o desencorajamento, as dúvidas, as descrenças, a desobediência e o desespero. E nesse caminho todo, às vezes vai ter momentos que você vai querer chutar. E às vezes está um baldinho pequenininho ali, me entenda. E nesse momento seu que você está aqui, recebeu algo do Senhor nas suas mãos, às vezes é pequeno, mas aí você começa a jogar essas coisas, gera dúvida, está desencorajado porque o líder não ligou, porque o pastor nunca te deu bola, e aí você vai ali com aquele chutão, e aí, e aí vem a desobediência, eu estou descrençado, que não sei. Pronto, chutei. E às vezes acontece isso no nosso meio, porque aí vai ficando desesperado, não sabe o que faz, como aconteceu com Saul. E aí já tinha feito a besteira, e Deus tinha falado para Samuel: Samuel, fala para ele lá que passou o tempo dele. E outra vai lá, ungiu o outro lá, porque eu já escolhi outro no lugar dele. Percebe, irmãos? A palavra de Deus diz para nós não desperdiçarmos as oportunidades, porque elas vêm, elas passam. Elas vêm, elas passam. Meu pai, ele sempre falava umas frases assim, daqueles tempos mais antigos, né? Ele falava para mim, falou: meu filho, cavalo arriado não passa 2 vezes na porta de casa, não. Então quando passar, você pega ele e fala: é meu, passou. Não desperdiçar as oportunidades. Sabe, irmãos, e nós somos aqui uma liderança que não podemos mais desperdiçar as oportunidades. Nós estamos vivendo os últimos dias, fazemos parte dessa geração, uma geração de vencedores. E como espelho, como modelos, nós temos que ser um modelo certo, correto para as pessoas. Sabe, direto eu via meu pai, minha mãe, né, e pegava eles lá sentado na cama, lendo a palavra de Deus, e aquilo lá me confrontava, porque às vezes nós pensamos que confronto é só aqueles que vêm esbravejando: você não está lendo, você não está orando, está jejuando não, irmão. Mas o fato de eu ver o meu pai e minha mãe sentado lá na cabeceira da cama, orando, às vezes joelhado, orando, aquilo lá me confrontava. Porque eu tinha nascido eu nasci num berço evangélico, e aí até um certo tempo eu não entendia muitas coisas, né? E a igreja que eu participava, não tinha muita diferença de que era mundo e que era santo, que era profano. Então, ao mesmo tempo que eu estava cantando as músicas que eu ouvia na rádio lá do mundo, eu estava cantando as músicas que eu aprendia na igreja. Então não tinha muitas essas coisas, né? Uma hora era aqui, outra hora era ali. Uma hora eu estava na pecuária, vendo Zezé de Camargo e Luciano cantar. Outra hora eu estava lá no ginásio Rio Vermelho, vendo o Benihim ministrar unção. Essas coisas. E essas coisas, quando eu via meu pai orando e lendo a Bíblia, isso me confrontava. Eu falava: poxa, meu pai está ali orando, o que eu estou fazendo?
Porque filho de crente não é crentinho, não. Se nós, como modelos, não ensinarmos essas coisas para a nossa geração, para a próxima geração, tanto para os nossos filhos naturais, como para os nossos filhos espirituais, sabe, essa essência, aquilo que é genuíno, vai deixar de existir. Abra sua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 2, versos 11. Perdão, 2 Coríntios. Estou longe, hein? 2:11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então, esse texto ele nos mostra que Satanás ele possui desígnios, estratégias, artimanhas, né? Mas veja aqui o que o apóstolo Paulo nos mostra, né? Para que nós tenhamos condições de resistir, de derrubar, de aniquilar os desígnios, sabe, as artimanhas de Satanás, as artimanhas de Satanás, né? E repita comigo: Jesus me trouxe aqui para abrir os meus olhos espirituais. Sabe, irmãos, então o apóstolo Paulo ele fala para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, que possivelmente o inimigo ou os nossos inimigos, aqueles que se levantam contra nós, eles possam ver alguma vantagem, alguma brecha, algum lugar para entrar e nos desviar do propósito de Deus, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E o primeiro aqui é quando nós estamos desapontados, é o que vamos sentindo por expectativas, planos ou pessoas que vieram nas nossas vidas e que talvez não corresponderam com aquilo que nós geramos. Eu esperava mais do irmão, eu investi a minha vida na vida daquela pessoa e hoje, aonde ele está? Gastei tempo de jejum, de oração, para chegar nisso. Percebe? E aí você começa a se desapontar. Tanto nós que somos líderes, nos desapontamos com os nossos discípulos, né? Com as nossas ovelhas ali na célula, ou nós mesmos desapontamos com aqueles que nos lideram. Nunca imaginei que o meu líder fosse falar dessa forma comigo. Por quê? Porque pensamos que andar no discipulado é só mar de rosa. Já pensou, pastor Marcelo, chegar aqui, Camilo, e aí está aqui para trás de mim Satanás, no meio de todo mundo? Opa! Difícil de ouvir isso, né? Mas Jesus fez isso com Pedro. Não, Senhor, com você não, Senhor, porque o Senhor é bênção, você não pode morrer. Jesus, o que é ir para trás de mim, Satanás? Porque eu não cogito das coisas de Deus e sim das dos homens. Mas se o pastor falar um trem desse para mim no meio da igreja aqui, eu pulo dessa altura, nunca mais eu volto nessa igreja. É bem capaz mesmo. Mas percebe que na vida de discipulado, às vezes nós vamos ouvir palavras, não como essas, mas coisas semelhantes, que talvez vai nos fazer pensar, por que ele falou isso? Por que ele está tendo essa atitude? E é por isso que quando nós temos a unidade da igreja, nós cremos na motivação uns dos outros, sabe, nós cremos na motivação uns dos outros. Abre lá agora em Romanos 8, 28, Romanos 8, 28, deixa eu ler aqui que é. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando nós cremos, irmãos, na palavra de Deus, nós declaramos a palavra e firmamos na palavra. Nós sabemos que todas as coisas, porque nós já sabemos, Ele não vai ficar falando todos os dias para você. Ele não tem que falar para você, olha, você é ungido, você tem unção. Porque ele fala que a unção que deles recebeste permanece em vós. Está em você.
ela só precisa ser manifesta. Você só precisa permitir, deixar que através de uma vida cheia do Espírito, que ela se manifeste. Então nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o diabo diz para você às vezes, né, não, o que adianta você ficar servindo esse Deus aí, ser fiel, trabalhar na obra, olha como que sua vida está, olha como que você está vivendo, olha como que seus filhos estão, olha o jeito que sua esposa te trata, olha o jeito que seus filhos te tratam, olha como sua célula está te tratando. Aliás, você merecia muito mais dessa célula sua. E aí começa a bombardear a mente, que é o campo de batalha. E aí você começa a se sentir muito caminhãozinho para pouquinha areia. Falar, realmente eu sou muito caminhão para pouca areia. Ou você é muita areia para pouco caminhão. E às vezes é onde que dá vontade de chutar o balde. Porque nesse nível de liderança, as coisas vão acontecendo e vai aumentando. Quando nós não tratamos. Segundo é o descontentamento. Então o diabo vem e começa a falar mentiras, né, na nossa mente. Sua vida poderia ser melhor. Já pensou se você tivesse casado com aquela fulana? Ou com aquele outro rapaz que você conheceu? Já pensou se você estivesse vivendo naquela outra igreja? Como que seria? E aí começa então a gerar dúvidas, descontentamento. Não sei se eu quero. E se o seu pastor fosse aquele pastor e não fosse aquele? E se o seu líder fosse aquele líder ou aquela líder e não fosse essa que você está tendo? Estou descontente com o irmão, quero mudar de discipulado. Como que se isso fosse mudar alguma coisa na sua vida? O que precisa mudar na nossa vida, irmãos, é o nosso caráter, é o nosso coração. Porque o mesmo Deus que governa o coração daquele discipulador lá, é o Deus que governa o coração daquele outro ali. Então o que precisa mudar somos nós, é a nossa maneira de ver, a nossa maneira de enxergar, são as pessoas. É aquela mesma história, né, daquela vizinha que sempre via lá as roupas da outra suja. Já viu essa história? Da vizinha que passava e falava, ainda falava para as outras ainda, fofocando. Já viu lá o lençol da vizinha? Toda vez que ela lava está sujo. Eu olho para lá, está sujo. Semana após semana que eu passo lá, o lençol das vizinhas está sujo. Essa vizinha é sujona mesmo, é lambuzona mesmo. Mas aí teve um dia que ela pegou lá um Veja e pegou o bombril e foi limpar a janela de sua casa. Já entendeu o final da história, né, irmãos? Ela limpou a janela de sua casa. Quem que estava sujo, afinal de contas? Percebe que nós, como Jesus disse, né, para nós tirarmos o quê? A trave que está nos nossos olhos, para depois você tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Mas aí a gente fica descontente por dar valor a outras coisas que não têm valor. Estou desapontado, estou descontente com essas coisas, estou descontente com essa igreja aqui, eu vou lá para Goiânia. E aí os irmãos pensam que se embriagar é só com vinho, né? Mas nós nos embriagamos, irmãos, até com as coisas espirituais também, ou com aquilo que parece ser espiritual. Se embriaga. Goiânia que é bom, né? Os irmãos foram para os radicais lá, ficou até no culto da noite. Líder, tinha compromisso aqui. Aí cadê o meu encargo? Cadê meu compromisso? Tá bom, até que ficar no culto de manhã lá no Bueno não tem problema não. Viesse para cá ia ser uma benção. Mas aí não, foi se embriagar. Ai, Goiânia que é ruim. Oh, Goiânia. Percebe? Se embriagou. Por dar valor, está descontente. Mas o que acontece com nós como líderes, é nós que temos o encargo de fazer com que essa igreja cresça, com que essa igreja avance. Já foi colocado nas suas mãos, não vai ser colocado de novo. Você já é um discipulador. Já pensou todo mês chegar aqui? Eu queria convidar os discipuladores para subir aqui de novo. Nós vamos ungir de novo a discipulador. Eu queria chamar agora os obreiros, porque nós vamos ungir de novo a obreiro todo mês. Não, você já foi. Você já é. Deus já te comissionou. Você agora depende de você avançar, querer crescer. Você está plantado aqui. A sua visão deve ser para cá, irmãos. Esquece os outros lugares. Amém, queridos? Sabe, presta atenção, o inimigo sempre vai levar fantasias, sabe, para dentro da sua mente.
Sabe por quê? A grama do vizinho sempre parece melhor do que a nossa. É ou não é verdade? Quando você vai lá na vizinha lá, parece que os móveis da casa dela é melhor do que o seu. Parece que o carro do vizinho é melhor do que o seu carro. E lá é assim. Eu estava morando num bairro lá em Goiânia, que era assim. Ninguém fazia nada até então. Mas o dia que um dos vizinhos lá resolveu pôr portão eletrônico, aí virou febre. O rapaz teve que ligar para São Paulo e falar: manda mais portão eletrônico aqui que eu não estou dando conta mais não. Porque aí virou aquela coisa: ó, o vizinho colocou, também vou colocar. Aí virou aquela moda. Porque parece que o campo do outro é melhor do que o nosso. Mas o que habita nele é o que habita em você também. O que habita nele é o que habita em você também. É o que habita em todos nós. Porque nós não estamos, irmãos, lutando por um reino de um homem só. Você não está lutando somente para o seu reino. Não, esse aqui é meu reino, essa é a minha célula, e o outro líder que se vira para lá, porque eu estou fazendo a minha crescer, que ele faça também. Não, nós estamos lutando para o mesmo reino, o mesmo propósito, fazer com que a igreja do Senhor Jesus avance nessa cidade. Precisamos falar a mesma língua, ser unido. Você perceber que seu irmão chegou aqui, está meio cabisbaixo, porque isso acontece. Eu falar: irmão, o que foi? Vamos expulsar esse espírito de tristeza aqui agora, em nome de Jesus. Não permito, não admito ver você assim, porque a alegria do Senhor é a sua força. Já dá uma palavra para ele. Está de servo ali, já abraça o irmão, fala: irmão, a alegria do Senhor é a sua força. Essa reunião é uma reunião de avivamento. Você vai sair daqui muito melhor do que você entrou, em nome de Jesus. Pensou você receber uma palavra dessa? É assim que nós temos que ser, é assim que nós avançamos. Deixamos de lado o descontentamento e o desencorajamento, que é o terceiro ponto. Sabe, esse sentimento gera prostração, medo, insegurança. Abre lá em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 21. Sumiu, irmão. Sabe, é um sentimento que o inimigo vai injetando, né, esse veneno do inferno. Sabe, para Deuteronômio 1, 21 a 28. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti, possua como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assuste. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens diante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidade devemos ir. Isso me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens de cada tribo, um homem, e foram-se e subiram a região montanhosa, e espiando a terra, viram até o vale de Escol. Tomaram do fruto da terra das mãos, e nos trouxeram e nos informaram, dizendo: é terra boa que nos dá o Senhor, nosso Deus. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas, e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. Cadê? Sumiu. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos. Sobe aí. Onde que eu estou? Perdi, irmão. Também vemos ali os filhos dos Enaquins. Então disse: não vos espanteis, nem os temais. Percebe? As pessoas estavam vendo com os olhos naturais. Deus falou para a liderança, falou: olha, eu tenho colocado diante de vocês essa terra, é sua. Deus fala para você hoje, querido: essa terra que você está plantado, Caldas Novas, é sua, sobe e possui. Não temos gigantes, não temos aqueles que se levantam contra você, não tema nem até mesmo a você, com os seus medos que você tem. Fala: será que eu sou capaz? Será que eu posso ir adiante? Será que eu posso avançar? Será que eu posso prosseguir?
Porque se você pensa assim, você está indo na sua força. Mas se você fala: Deus, eu em mim mesmo eu não tenho nada, mas a tua graça me basta, e eu vou pela graça do Senhor, eu vou vencer, eu vou conquistar, porque foi para isso que o Senhor me chamou. Eu não vou temer os gigantes dessa terra, mas eu vou avançar, porque quem vence as minhas batalhas, as minhas guerras, é o Senhor. A palavra de Deus diz em Isaías 45, que eis que voa diante de vocês, endireitando caminhos tortos. É só você falar: Senhor, é aquele lugar que eu vou conquistar. E conquistar, sabe, deixar de lado o desencorajamento. Depois vem as dúvidas: será que Deus tem me dado mesmo essa célula? Será que Deus tem me dado mesmo este lugar, este bairro? Eu lembro lá em Goiânia que às vezes quando eu estava começando a querer desencorajar, ia entrar na dúvida se será que é e que não é, e eu voltava então para o Senhor e falava: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu não sei mesmo. É o Senhor que sabe de todas as coisas, me dá uma estratégia. Deus, quando Ele me dava a estratégia, eu falei: ó, irmãos, agora é o seguinte, a célula já tem 4 meses, já que não vem uma alma viva aqui, nós vamos dar estratégia aqui. E aí é claro que tudo isso vinha pela palavra de Deus. E aí eu li o livro de Josué, eu falei: é isso aqui que vai ter que acontecer. Peguei minha célula lá num dia lá, falei: irmão, nós vamos rodear 7 vezes aqui a quadra, porque algo vai acontecer nessa célula aqui, em nome de Jesus. E aí o que a gente fez? Porque os católicos não fazem a procissão deles? Não sai lá aquele bando de gente com as plaquinhas assim, e sai cantando? Não sei como é que é isso. E vai aquele zabum, e eu fico vendo aquela coisa lá, sem vida, sem propósito, sem quê nem porquê. Falei: se eles fazem isso, então nós podemos fazer com a vida de Deus. Peguei lá o violão e saí na frente do povo, que a Bíblia fala que os levitas, os músicos, ele estava na frente cantando, e o povo atrás marchando sobre Jericó, e as muralhas ruíram, caíram. Em si mesmo você marchar e rodear ali não tinha nada, mas é o propósito, o obedecer a Deus, a obediência de Deus. Então quando você tiver uma impressão do Espírito Santo no seu coração, imediatamente faça com que aquilo aconteça, para você não achar que é coisa da sua cabeça ou da sua alma. Sabe, peguei o violão e nós rodeamos, o irmão ficou meio assim, uns meio envergonhados, porque acontecia mesmo isso, mas não tinha problema não. Fomos aquele lá, tinha uns 15 irmãos, e nós começamos a marchar, e rodear, e orar, e levantar as mãos nas casas, que vai mudar a vida, essas pessoas, essas famílias, e a profetizar ali naquela quadra. E aí de repente na terceira rodeada, o povo já começou a vir para fora, saber o que estava acontecendo. Eram os crentes que estavam orando. Sabe, e aí na quinta, o pessoal já falou: tem jeito de vocês entrar aqui dentro da casa e orar aqui também não, porque aqui está um negócio terrível, nós precisamos de oração. Eu falei: calma aí que nós vamos dar a 7ª rodada, depois nós entramos aí. E aí não paramos não, sabe, e rodeamos a 7ª, e foi aquele fogo. De repente já tinha um monte de gente lá. Entramos na casa dos irmãos, falamos: toda quarta-feira acontece, só sei que daqui mais 3 meses nós multiplicamos a célula em 3, por causa de uma palavra de obediência. Sabe, eu busquei, Deus deu, obedeci, e a coisa aconteceu. E é assim que nós temos, irmãos, sabe, mas eu me uni, não fiz isso sozinho, me uni ali ao meu líder em treinamento, à minha anfitriã, aos demais irmãos, compartilhei com o pastor, vai lá e faz, porque vai dar certo. Aí quando a coisa começou a dar certo, quando eu falei: opa, sabe, aí tinha um espírito morando do lado, a gente começava a cantar, o espírito ligava na polícia, falava: tem um povo aqui que é meio doido, e está me atrapalhando, e não sei o quê. Aí precisou do pastor ir lá e dar Foi caso de juiz, irmão, está vendo? Mas é assim mesmo, a igreja, quando ela é uma igreja vencedora, ela incomoda as trevas mesmo, tem que ser assim. Lá na sua célula, lá no seu bairro, você vai incomodar as trevas, porque você foi chamado para possuir a terra. E quando você é chamado e você entende isso, você vai incomodar os seus inimigos mesmo. Você vai destruir o gigante, vai ficar lá o filisteu e o povo atrás dele lá. É ou não é? Quem que vai enfrentar ele? E você fica assim: mas eu estou tão pequenininho, eu sou ninguém, quem que sou eu, Deus? Veja, a glória de Deus está justamente nisso, é em nós percebermos que em nós não somos nada, nós não temos nada, mas na força do Senhor, no encorajamento do Senhor, nós iremos vencer. É assim que é, irmãos. Sabe, porque se eu tiver descrença, a hora, por favor, obreiro Ricardo,
tiver descrença, na hora que eu olhar para esse homem aqui, e ele me chamar para a briga, e eu falar, que é isso? Eu vou chamar meu irmão mais velho, que era assim que acontecia quando eu era pequenininho. Apanhava, você vai ver, eu vou chamar meu irmão mais velho. E eu sempre fui desse tamanho mesmo, teve jeito, né? Deus quis assim, fazer o que... Mas aí ele me chama, eu falei, eu não vou dar conta desse caboclo não. Como é que eu faço? Aí eu vou falar de estratégia, fazer uma aula de karatê, de kung fu, de jiu-jitsu, UFC, aí eu vou pegar esse cara. Não, irmãos, mas se eu for na força do Senhor, ele não dá conta de resistir. É só caiu. Percebe a glória? A glória de Deus está justamente nisso. Eu pegar um homão desse aqui, pá, destruir ele. Mas se ele me bater, fala assim, porque você é mais forte mesmo. Vai alguns aqui querer levantar, por que você está batendo nele? Ele é pequenininho, enfrenta eu que sou homem, rapaz. É assim ou não é? Era desse jeito. Mas é assim, irmãos, quando nós nos sentimos pequenos, diante das circunstâncias, diante dos gigantes que se levantam, você fala, eu vou chamar meu irmão mais velho. Quem que é o nosso irmão mais velho? Vem Jesus e resolve tudo. Você mostra Jesus para a circunstância, e não fica mostrando a circunstância para ele, não. Não, sabe, não tenha dúvida, não fique descrente diante das coisas, sabe, Deus não te chamou para desistir, você chegou até aqui, você não vai desistir. Fala para a pessoa que está do seu lado, você chegou até aqui, você não vai desistir, não tem mais balde para você chutar não, acabou essa história de chutar balde, acabaram-se os baldes, glória a Deus, queridos, amém ou não? Acabou os baldes. Eu estava uns finais de semana atrás, a gente foi num lugar com meu espetinho e chegou lá, tinha um pastor lá, e aí ele estava comentando com o irmão lá, ele falou, irmãos, é o seguinte, eu já estava lá enfileirando os baldes assim, falando, era pastor da igreja principal, falou, eu já estava enfileirando os baldes, porque eu não estava conseguindo mais, já tinha mais ou menos uns 7 assim, começou a olhar para aquilo lá assim, vai ser um chute só, mas eu vou arrebentar com tudo, e ele pensando, não é com ele. Aí antes de fazer a besteira, Deus levou uma palavra de... Porque quando Deus quer falar com nós, Ele usa a palavra, amém, irmãos? Tem esse negócio de ir atrás de profeta, não, nós não somos desse não. O profeta é que vem atrás de nós, para nos abençoar. E aí ele teve uma palavra de Deus, ele falou, olha, você guarda esses baldes aí, você esconde esse, você se vira com esses baldes, mas não quero ver esses baldes não. E eu vou te honrar se você fizer isso. E foi o que aconteceu. Ele pegou os baldes ali, como se não tivesse enfileirado, né? Escondeu, falou, não senhor, que balde, né? Não, o senhor não está vendo balde aqui não. E pronto, a igreja está lá crescendo, rompendo, tudo por causa da obediência. Ele creu, não teve dúvida, não foi descrente, obedeceu. O 6º ponto, a desobediência. Desobediência. Sabe, isso tudo, irmãos, todos esses pontos e tudo aquilo que nós falamos até agora, tudo leva também a gente perceber, é por causa do ego que está dentro do nosso coração. O ego, a soberba, a arrogância, a prepotência de acharmos que somos algumas coisas. Sabe de onde que nasceu o ego, a soberba, a presunção? Onde que nasceu essas coisas? Talvez você vai falar para mim, no inferno aí, não é? Foi no céu. No céu que nasceu o ego, a soberba, por incrível que pareça, né? Mas onde o querubim ungido de Deus estava? Quando ele começou a dizer, subirei aos mais altos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Percebe quando você está num momento assim de glória, de poder, porque ele era, como que se diz, o segundo, né? Ali, ele era um querubim ungido de Deus, era aquele que regia a adoração nos céus. Percebe que é nesse momento dessa glória que você fala assim, não, mas eu estou num momento que é onde entra essa questão. Aí eu prego como pastor, eu sei cantar também, sou até mais afinado do que ele, sou até melhor do que meu líder. Ah não, se fosse eu nessa palavra aí, eu teria usado essa estratégia, eu teria feito assim, teria colocado um vídeo. Ah rapaz, se fosse eu. E aí é onde acontece a queda. Por quê? Porque não continuou, não perseverou na obediência. Vai ser submisso, vai ser obediente.
Porque o que acontece, irmãos, é que às vezes nós achamos, né, que o nível vai aumentando e parece que a folga vai aumentando também. Não, eu sou líder, né? Teve um dia que a gente estava no encontro, começando o encontro, e aí tinha uns irmãos lá que queriam, né? Porque e eu era mais jovem ainda, então falava, você vai fazer aquilo, e você faz isso. Aí passou um perto de mim, eu quero correr logo, porque daqui uns dias eu quero fazer assim também, parar de cansar. Percebe? Que ele não queria ser um líder para liderar as pessoas, eles queriam ser um líder para poder dar ordem, dormir na hora do encontro, que isso é uma coisa terrível, né? Aí a gente parece que cresce num nível, fala assim, não, eu já posso, hoje eu já me dou ao luxo de poder dormir naquela horinha ali do encontro, porque afinal de contas eu não estou pregando agora mesmo, já tem uns intercessores lá, já separei tudo, deixa eu dar uma descansadinha aqui, ou então vai lá para o fundo, né, e fica lá batendo papo, e o pastor aqui pregando, o irmão aqui, né, gastando saliva, cheio da unção do poder de Deus, e os outros falam, minha hora já passou mesmo, já intercedi, já orei, deixa eu dar uma descansadinha, deixa eu ver o que está aqui no Google, as mensagens, desobediência ao Senhor, falta de temor, nasci numa igreja que de um lado estava escrito assim, silêncio, do outro lado estava escrito oração. Quando o pastor pregava, se passasse um mosquito, você conseguia ouvir os unidos do mosquito. Só que aí parece que os anos vão passando, parece que isso não é temor. O pastor está pregando, ninguém quer ouvir. É porque eu já sei dessas coisas. E aí onde nós perdemos o nosso coração. Para que eu estou ouvindo isso de novo? Mais uma vez? Não, encontro, para que eu vou ouvir? Mas eu já sei essa palavra aí, o que temos nós no encontro com Deus. Eu já sei dessa palavra aí, de Jacó, eu já ouvi isso demais. Sabe uma das coisas que é admirável, irmãos? Que Deus, Ele é um Deus de renovo. Eu tenho lá em casa até hoje, eu creio que voltei por mais muitos anos, um vídeo do pastor Luiz com todos os pastores fazendo cursão. Todos. Ele fez lá uma reunião com os pastores, falando, nós vamos fazer um cursão aqui. Percebe? Porque não há um nível que nós cresçamos o bastante, que nós não possamos ouvir novamente aquelas coisas. Estava lá, você pega o vídeo, só vê pastor, e hoje alguns deles são supervisores, outros estão pastoreando em capitais, todos eles estavam ali, ouvindo novamente o cursão, e a gente pensa, não, mas essas coisas aí não é para mim mais não, ei, chuta o balde, desobediência, e por fim, desespero. Saul teve um momento da vida dele, por causa da besteira que ele fez, que nós acabamos de ler aqui mais cedo, né? Deus falou, vai lá, mata todo mundo, destrói tudo, mata o rei, mata menino, criança e tudo. Aí ele foi lá, matou o povo, mas pegou o quê? As ovelhas. Pegou as ovelhas. E aí veio o desespero, falou, está passando de mim a unção. O pastor Marcelo falou ontem aqui de uma igreja lá em Goiânia, que perdeu, né? Estava um avivamento na igreja, mas por causa dessas coisas, de fazer coisas erradas, de tomarem decisões erradas, de desobedecer a ordem de Deus, né? E percebe, irmãos, teve um dia, uns 4 anos atrás talvez, antes disso aconteceu, ou 5, não me lembro mais, teve um pastor lá dentro, que ele pregou sobre os 3 Ds, sobre os 3 M's, que a primeira coisa a acontecer é o mover, depois o movimento, e depois vira monumento. É o que está lá, uma igreja para mais de 2.000 pessoas, você não vê isso lá mais, porque primeiro veio aquele mover, mas não guardou o coração, depois veio o movimento, só ficava a boquinha, levante suas mãos, mais um pouquinho, agora levanta de verdade mesmo.
Não tem aquela expressão de falar, Deus, Senhor. Sabe do cego Bartimeu, que são esses que tocam no Senhor? De, às vezes, como diz o mundo aí, pagar mico. Mas para Deus não tem problema, que a gente paga mico para tanta coisa aí, mas aqui para Deus não. Não, estou cheirosinho. Afinal de contas, depois do culto, né, Rubinho? Tem que encontrar com o pessoal, e aí o pessoal vai me abraçar. Então, como é que vai ser? Você tem que se importar, é na hora que você chega. Depois, irmãos, é que o Espírito Santo te levar. Então pula mesmo, vai, fala, Deus, seja igual o cego Bartimeu. Só aqueles que são desesperados por Deus, que querem ver a glória de Deus vir, é que tomam essas atitudes. Sabe, como Josué e Caleb falaram, opa, calou os 10 lá, ele falou, opa, que não é assim não, nós vamos subir, nós vamos prosseguir, nós vamos arrebentar trem tudo lá, porque a mão do Senhor é conosco, nós não vamos na nossa força, não estou aqui na minha força, estou aqui na força do Senhor, então nós vamos vencer, nós vamos romper, nós vamos avançar, é assim que é. E sabe o que mais me admira? Caleb, depois de 40 anos, o que eu disse? 40 anos, chega em Davi, que depois, muito mais novo do que ele, mas foi levantado como rei, chega em Davi e fala, olha Davi, meu nome é Caleb, eu estou já com 80 anos, mas eu estou com vigor de 40, quando eu estava lá atrás, quando eu entrei nessa terra aqui para conquistar ela, você pode contar comigo. Sabe, isso quer dizer, irmãos, que não existe idade para servir o Senhor com um coração, sabe, puro, um coração que quer avançar. Não há limites, não há idade, nem idade velha, nem idade pequena. Que eu já vi crianças aí fazendo coisas que muitos adultos não fez, porque se permitiram ser cheio do Espírito, avançar, sabe, não deixou com que o ego tomasse conta do coração. E eu quero te desafiar. Sabe, desafiar, falar para você, jogar o desapontamento fora. Está desapontado com alguém? Fala primeiro para Deus, depois vai nessa pessoa. É um tempo de conserto no nosso meio. Sabe, está decepcionado, está descontente com alguma coisa? Fala para Deus, sabe, se abre diante de Deus, porque é nesse momento que vem a cura do Senhor, que vem o estabelecer do Senhor nas nossas vidas. Tira toda dúvida, tira todo será. Não existe, sabe, para o homem espiritual, para a mulher espiritual, não existe dúvida, não existe será. E se eu for, e se eu não for? E se agora eu inventar desse negócio de ser líder mesmo, para valer, como é que vai ser a minha vida? Talvez eu possa te dizer o que vai acontecer se você não pegar para valer. Mas se você pegar mesmo para valer, irmãos, você vai romper, você vai crescer, você vai expandir, porque é assim que Deus é, com aqueles que honram a Ele. Fala, eu honrarei aqueles que me honrarem. A pastora Luiz fala uma frase lá em Goiânia e ela é muito verdadeira, né? Eu terei tudo de Deus quando Deus tiver tudo de mim. Quando ele começou a falar aquilo, eu falei, mas como que esse negócio? Eu não entendia muito isso não. Mas o dia que eu comecei a entrar nessa e me deixar mesmo, me embriagar com o Espírito Santo, eu comecei a entender essas coisas, a dar tudo, qualquer hora, qualquer lugar, ser ponte, ser flecha, a cantar e viver aquilo que se canta, a pregar e viver aquilo que se prega, e permanecer, que é o que o apóstolo Paulo fala, que ai de mim se eu não anunciar o Evangelho, ai de mim se, por que ele falava ai de mim? Porque ele era um modelo, ele era uma coluna para aquela sociedade, e é por isso que ele entendeu, ai de mim, se o pessoal da minha célula me vê agora cabisbaixo, frustrado. É assim que você chega lá na sua célula? No seu discipulado? Fazer um discipulado aqui, ei irmão, como é que está? Bom, você, bom também, vamos abrir a Bíblia aqui então, né? Estou meio aqui desencorajado, mas vamos nos encorajar aqui. Amém? Ou não? Pronto, já destruiu tudo. Mas nós não somos desses, somos daqueles que obedecem, não somos daquele que fica desesperado e fala, meu Deus, hoje é célula, e quem vai pregar? Ah, sou eu esqueci, eu que sou o líder, né? No dia da célula, não, você já está preparando, sabe, a próxima célula da outra semana, começa depois que termina essa, já liga, já fala com os irmãos, fala, vai ser assim, vai ser uma bênção, entende, queridos? Nós precisamos encorajar, ser daqueles que encorajam uns aos outros, ser daqueles que oram com os outros, ser uma liderança unida, de olhar para o irmão e falar, irmão, qual que é a sua necessidade? Vamos orar por você.
Vamos estar juntos aqui, unidos, porque juntos nós vamos vencer. O próprio Deus, irmãos, deu esse testemunho a respeito da humanidade. Quando o povo estava querendo fazer uma torre, e o coração daquele povo falou: nós vamos fazer uma torre aqui, e o nosso nome vai ser Célio, e nós vamos chegar lá no topinho, lá nas grimpinhas das alturas. E aí Deus vai e chama a Trindade e fala assim: vamos fazer o seguinte, vamos pegar uns anjos aqui, vamos confundir eles, porque aquilo que eles intentam fazer, eles vão conseguir. Sabe por quê? Porque Deus já deu esse poder para nós, está dentro de você. Se nós falarmos que nós vamos conquistar mais células, vamos multiplicar, irmãos, não tem quem possa contra nós. A palavra de Deus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Fique de pé. Quero que você, se você está nesse momento, pode soltar a música aí, querido. Talvez você se sente desapontado, descontente, não está com essa coragem toda, tem algumas dúvidas no seu coração, na sua mente, está descrente de falar: será que eu consigo? Ou será que eu chego no meu obreiro, no meu discipulador e entregue esse negócio? E aí fala negócio, não fala mais célula, porque antes era célula, mas agora é negócio, virou apenas um negócio. Às vezes você está vivendo uma vida de desobediência, Deus falou para você fazer, para você firmar, para você realmente continuar, perseverar, você não tem obedecido à voz dEle, e talvez você já está meio desesperado, falando: Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Porque já tem tanto tempo que eu estou liderando desse jeito, que eu estou vivendo desse jeito, dentro da minha casa não muda, no meu trabalho não muda, nada está acontecendo na minha vida. O que eu faço? Já está como que um desespero, você não sabe mais. Mas eu quero dizer para você, querido, você chegou até aqui, foi pela graça do Senhor. Cadê a música? Você chegou aqui, então pode. Você chegou aqui, foi pela graça do Senhor. Mesmo onde você está, eu não sei que nível desses que eu falei que você se encontra, mas você está aqui é pela graça, tudo é pela graça. Eu quero te encorajar nesta hora, falar para você, tomar uma postura diferente. Talvez você dê esse grito de Bartimeu, talvez você agora nesse momento mesmo, ter a mesma atitude daquela mulher que enfrentou a multidão e falou: se tão somente eu tocar nas orlas de suas vestes. Ou talvez ter a atitude de Jacó, de começar a guerrear com o anjo, sabe, mas também de falar e de permitir, sabe, que ele te fira, falar: eu não dou conta não, Deus, eu não estou dando conta mais, mas eu preciso de ser fortalecido pelo Senhor. Deus, em mim mesmo eu percebo que as minhas forças estão acabando, não está acontecendo mais como acontecia. Na minha célula parece que aquele mover que estava no início não está acontecendo mais, está muito mecânico, está muito robótico as coisas que estão acontecendo, célula após célula, culto de celebração após culto, eu vou mais é para encontrar com os irmãos do que realmente para tocar no Senhor, e ser tocado por Ti, sabe, de realmente mudar a postura. Como eu disse para os irmãos, é a nossa expectativa do nosso coração, é que muda toda a história. É a expectativa que você tem em Deus, é que de receber mais dEle, é que vai mudar a história da sua vida. Creia, querido, comece a falar com Deus.